Fala, meus jovens. Muito boa noite, né? Domingão. O que vocês estão fazendo aí no domingo, né? O que vocês costumam fazer? Bom, eu tô preparando minha semana aqui, né? Gosto de planejar a semana, fazer algumas marcações e rever algumas falhas e acertos no diário de trade, né? Acho que todo trade profissional ele tem que ter esse momento de reflexão da empresa, né? Afinal, né? Somos traders, mas temos uma empresa para gerenciar, né? Temos momentos de operar, de executar, de planejar, de rever, de fazer balanços, né? E ainda mais na reta final de um mês, né? Como foi o mês de julho, com muitos aprendizados e desafios. Como eu deixei no último vídeo, né? Eu tirei o final de semana para estudar um pouco mais sobre autoconhecimento, rotinas, e agora eu vou compartilhar com vocês também um pouco de como eu vejo a semana e como que as marcações que eu deixo nesse overview semanal, elas vão sendo ajustadas ali, né, todos os dias, na medida que eu vou fazendo o estudo pré-mercado, eu ajusto algumas marcações, mas eu tomo sempre base esse overview mensal e semanal, tá? E aí, né, amanhã eu vou fazer o estudo pré-market, né, para a gente ver como que foi o overnight, como que o mercado tende a abrir, né, quais são as probabilidades, né, envolvendo índices e commodities. E aí a gente segue a vida, né, como a gente já vem fazendo aí há alguns dias. Fechado? Então bora pro gráfico, eu vou começar pelo mini índice aqui, um overview da forma como eu faço, né? Então, mini índice na tela. O que a gente observa aqui no gráfico mensal? O ativo ele vem trabalhando, por mais que ele venha trabalhando num movimento de correção, né, a gente observa que essa região aqui, ela está lateralizada. Então, é uma região de grande exaustão, de grande consolidação, que sempre o mercado trava aqui, né? Ele travou aqui, voltou, travou, deixou pavio, voltou, deixou pavio. E isso em vários anos anteriores, né? Então, a análise técnica, ela também se baseia no retrovisor do passado muito antigo. Então, acaba que sendo uma região bem respeitada. E mesmo quando a gente vem aqui para os anos mais recentes, né, é uma região que vem também consolidando. Repare, 2012, né, 2012 foi uma região de trava do preço. E agora, 2024, 2023 também é uma região de trava, né? Coincidência ou não, mas o mercado vem respeitando essa região. Tendo isso como base, o que a gente vai tomar cuidado, né? A gente vai dar um zoom no gráfico aqui e vai observar essas regiões de topos e fundos da consolidação, né? Ah, Kelvin, mas ele está na movimentação de queda. Sim, ele está na movimentação de queda, tem essa LTB aqui traçadinha aqui, e ele rompeu. Mas repare como é importante, né? Tem essa LTB traçada, ele rompeu, mas ele não continuou, ele não retestou para continuar o movimento de alta, por enquanto. O que ele fez? Ele rompeu e voltou ao fundo do canal. Então, o que eu considero, né, de forma primária a lateralização. E depois, se ele romper, realmente retestar essa região e não ficar abaixo dessa regiãozinha aqui, aí sim eu entendo que o movimento ele inverteu o fluxo e aí pode continuar a tendência de alta, tá? Mas por hora, no mensal, o ativo ele está nessa configuração, né? Aí o que eu faço? Eu vou cair para o semanal e eu observo que no semanal, por mais que agora a região fique um pouco mais ampla, né? A gente observa que ele fez uma bandeirinha de alta aqui, né? Rompeu a bandeira de alta e não deu continuidade. O que corrobora para que essa região aqui, esse retângulo, seja respeitado. Ele voltou para dentro do retângulo, da lateralidade e deixou muitos pavios aqui na semana. E agora ele chegou no fundo do pavio, do retângulo e voltou, né? Assim como ele voltou aqui em 22, voltou aqui em 23, né? Agora ele está voltando aqui. Repare como é importante a gente saber onde que o ativo está posicionado, dado que ele respeita essas regiões, né? E agora, né, a gente teria aqui a 400 do semanal, que pode servir como uma importante trava se o mercado chegar até lá. Então vai coincidir, né? A 400 com o topo do retângulo e algumas médias que eu uso como base, né? Temos a média de 50 aqui, 50 períodos, né? Uma retração de Fibo também, se eu pego essa retração desse movimento, também está por aqui nessa região. Então tem algumas confluências que sugerem que o ativo ele comece o movimento corretivo dessa alta, porque essa alta foi muito forte. Então pode ser que o ativo comece uma movimentação corretiva
para depois seguir numa tendência de alta novamente, tá? Isso aqui é uma sugestão baseada na análise e no que eu estudei. Fechado? Aí a gente agora cai para o diário. Indo para o diário, o ativo ele continua naquele canal, né? Aquela lateralidade, ok, mas repare como é esse retorno em V, né? Será que foi coincidência, pessoal? Quando ele chegou nessa região aqui, ele voltou, né, de forma impulsiva. Será que foi coincidência ou ele respeitou a lateralidade? Então, fica aí a dúvida. E aí, quando a gente observa, o mercado já no diário, ele está próximo das regiões de exaustão, ou seja, está próximo daquelas marcações que eu fiz lá no semanal. Então, olhando o mensal, ele tem espaço para vir até aqui na região dos 134.500. Pode acontecer? Pode, mas eu não vejo que vai ser agora, porque alguns meses ainda faltam para acontecer, talvez ali em setembro, né? Quando o Fed talvez corte gastos, talvez corte juros, então aí a gente já vai ter um movimento mais impulsivo, talvez, né? Imaginando aqui algumas coisas que acontecem de notícias que acabam jogando o indicador. E quando a gente observa também no diário, tem algumas médias importantes como trava. Então aqui a trava da 50, que é uma região importante para, né, torna aqui uma trava importante. Quando ele tocou na 50 na sexta-feira, o que ele fez, né? Ele deixou aqui o candle de exaustão, né, com muito pavio, né? Eram 60% de uma retração diária, ou seja, era 61 desse impulso aqui, ó, era 61, né? Essa retração deixou aqui um candle de exaustão calçado pela 50 e ganhou força. Então o índice ele evoluiu 1.630 pontos na sexta-feira. Então foi um pregão bem direcional na sexta, né? Ficou consolidando aqui nessa região chatinha, mas depois que tocou, seguiu, né, reto. Quando acontecem essas características mais impulsivas, né, a tendência é que no início do pregão ele fique um pouco consolidado, lateralizado, né, esperando que tenhamos para amanhã, né, fique um pouco chatinho ali, depois ele tome rumo se estiver notícia ou não. Logo, logo eu vou falar das notícias para vocês. Então, as médias estão bem boladas, a 9,21 também está bem bolada aqui, e a 50 calçou o preço, ou seja, de alvo a gente teria a 400 e a 200 lá em cima. Só que dificilmente, né? Talvez, dificilmente, considerando as travas que a gente tem aqui no 61 do semanal, na 21, um gap, tem um gap aqui que eu vou mostrar para vocês. Dificilmente ele passa direto por essas regiões laranjas, tá? Eu sugiro que a gente aguarde alguns gatilhos mais técnicos, né, e retestes nessas regiões, porque senão vai ser só aquela captura de liquidez que o índice está acostumado a fazer. Aí eu venho para os 60 minutos, o que eu observo? Então já sei que tem espaço para corrigir no mensal, no semanal está numa correçãozinha, no diário está mais próximo dos limites, e quando eu venho para os 60 minutos, eu já observo um enfraquecimento, né, travando aqui na média de 260 minutos, que também é uma média de trava, e o enfraquecimento, né, formando até um triângulo simétrico que vai ficar mais fácil de ver esse triângulo lá nos 5 minutos, tá? O que a gente teria para cima? Uma região próximo aqui do topo do dia anterior ou nessas regiões laranjas, né, caso ele suba. E repare o gap, né? Esse gap que ficou aberto aqui no dia 22, né, 23, tem um gap em aberto que ele não fechou ainda. Então ele pode corrigir até 50% desse gap, que seria a VWAP também desse dia. Então, é um ponto importantíssimo para a gente monitorar como que ele vai chegar aqui. E se ele passar, eu acredito que dificilmente ele vai romper esse topo sem fazer alguma reversão ou correção. Então, esse topinho aqui está mapeado como uma região importante para a venda, tá? Então, nos 60 minutos eu também tenho esse viés. As médias se cruzaram, né? Calçou aqui, não fez nenhum pullback na 9 ainda. Então, ele está bem distante da 9, o que tem uma confluência aí de que o ativo está muito esticado, ele tem que fazer aquele respiro. Esse respiro está bem na 200, então pode sim fazer esse respiro. E tem um ponto importante aqui no micro de ponto de compra, né, para ele fazer um pullback na 9 de 60. Aí eu caio para 15 minutos, eu já observo de forma mais tranquila que naquele ponto que seria um pullback, né, já tem um order block aqui, que deixa o paviozinho, já temos uma 400 passando, uma 21 aqui que pode calçar, a 50 e a VWAP que pode ser um imã, que teria esse ponto de compra.
E lá embaixo, aquela região que ele ficou brigando, né? Também seria um ponto importante, que seria o 61. Então, tudo isso já começa a deixar um viés, talvez, de que o pregão de amanhã ele seja mais de venda do que de compra, tá? Talvez, né? Depende do que o mercado vai nos proporcionar. E quando eu chego no último estágio dos 5 minutos, eu vejo uma importante região de consolidação, volume decrescente, as médias muito próximas, tem uma congestão absurda aqui, só que tem a 50, né, dos 5 minutos aqui. Se ele perder essa 50, aí sim eu acredito numa configuração de venda. Enquanto ele não perder essa 50 e não perder essa order block, retestar esse order block e descer, eu continuo comprador, tá? Por quê? Tem espaço gráfico para ele buscar aqui, essa região. Então, vai ficar, né, com essa expectativa para o pregão de amanhã ou dessa semana, se ele chegar, né? Mas nos 5 minutos a gente já observa essas expectativas, tá? De correção desse movimento bem esticado. Combinado? Vamos falar um pouco de dólar agora. Fazer a mesma análise do dólar indo lá para o mensal. O dólar no mensal, o que a gente observa, pessoal? A gente observa um canalzinho de uma bandeirinha de baixa, né? Uma bandeirinha de baixa, né? Tem aqui uma bandeirinha de baixa e ele está no fundo da bandeira, enfim. O que eu tenho observado? Toda vez que ele tocou nessas regiões aqui, dessa LTA, ele reagiu forte. Então ele está no movimento de reação de correção bem forte. Teria uma trava importante na 50, né? Que a gente sabe que a 50 também é uma trava importante. E ele tem várias etapas para chegar até lá, né? Não sei se vai chegar agora, não sei se vai chegar junto com a correção do índice, né? Tem muitas coisas para acontecer. Quando a gente vai para o semanal, a gente observa também que as médias já começam a ficar. Ah, aqui tem muito nível aí, tem muita linha. Não se preocupe. Eu deixei até uma legendinha aqui, o que eu olho nas linhas. É só para mim, num gráfico menor, eu saber onde que está a média. Eu entendo que no semanal, ele tá brigando também, o ativo tá brigando, mas tem lá, ó, junto com a 50 do mensal, ó quem tá escorando aqui também, a 200 do semanal, que também serve como ponto de trava para o preço não passar. Ah, eu não vou usar a média? Olha esses topos, né? Olha o tanto de topo e de pavio que ficou aqui também. Ah, Kelvin, mas você está falando que tem espaço para corrigir. Sim, tem espaço. O topo da LTA é aqui, o canalzinho, né? Se a gente for tirar o zoom aqui, ó. A gente está aqui. Aí ele já fez o movimento, já caiu, tal, ele está na metade do movimento, mas a metade do movimento para uma possível queda. Ah, Kelvin, você falou que estava na metade. Sim, quando a gente depende da ótica. Olhando o mensal, ele tá no, tem espaço para subir ainda esse dólar. Só que, cara, eu não sou louco de supor que o dólar vai chegar em patamares muito mais elevados do que já chegou. Mas é possível. Nossa, Kevin, o dólar nunca chegou em 7,10. Tá, nunca chegou, mas aqui, como eu deixo uma escala diferente, né? Acaba que diferenciando um pouco para facilitar minhas análises, mas não é que o dólar chegou nesses valores, tá bom, pessoal? Então, indo para o semanal, né? Teria as regiões de trava lá em cima, né? Eu vou ficar atento um pouquinho mais para cima. E aí eu vou descer na escala. Eu vou para o diário. O que temos no diário? No diário, também naquela região de suporte, ele respeitou, rompeu aqui as médias, está afastado das médias, né? Ou seja, tem espacinho aqui, cruzou a média novamente, só que tem um ponto de atenção, que é esse topinho anterior. Quando ele chegou nesse topinho anterior, que por coincidência tinha uma 50 do 15 minutos, uma 200 do 15 ou regiões de trava, ele respeitou. Ah, e se ele passar daqui? Se ele passar daqui, o que ele vai encontrar lá em cima? A 200 do semanal e a 50, que também é aquela região de topo anterior. Não quero usar média? Usa localização do preço. Topo e fundo. Isso aqui. Então, se ele romper lá, ele pode buscar. Se ele descer para baixo, talvez, cara, se descer para baixo é pleonasmo, mas se ele descer, o que ele vai encontrar aqui embaixo é 50 do diário, que foi aquela região de fundo anterior. Então, eu espero também o dólar, né, nessas regiões de correção. Para baixo ainda, eu espero que, assim, para corrigir direto é um pouco complicado, se você acontecer um evento muito forte, mas para essa semana eu não vou me ater a esse detalhe de rompimentos fortes de fundo, né? Até porque minha visão para o índice está um pouco de correção, né? Não posso esperar também o dólar do jeito que está aqui, da forma técnica, que ele vai seguir também um movimento de correção tão impossível assim. Eu acredito mais na alta do dólar ou lateralização do dólar.
Indo para os 60 minutos, a gente observa já. Tem uma trava importante no 60, junto com essa block, que conflui com a 200 do 15, que é uma importante trava. Descendo um pouquinho, tem as regiões aqui do 9 do diário, né? A gente olha o diário novamente. O que, que tem no diário? Um cruzamento de médias. Então tem a 9 aqui, está cruzando. Se romper, do jeito que ele rompe com força, pode ir embora. E diferente do índice, ele não tem um fator esticado. O índice ele está lá e a média do diário está afastada. No dólar, não, as médias estão próximas, então estão calçando ali para um eventual pullback, né, calçado pela média curta, tá bom? E aí eu vou para o 15 minutos. Olhando 15 minutos, tem essa região de lateralização também. Isso aqui não deixa de ser uma lateralização, tá, pessoal? Então, uma lateralização. E já rompeu uma vez, né? Com esse gapão aqui, já rompeu uma vez e pode romper novamente. Se ele romper, o que ele vai encontrar? Lá no 5.730, aquela LTB. Na verdade não é LTB, mas é o topo daquela bandeira de baixa, né? Então o dólar já fez os movimentos e agora já tem aquele topinho próximo. O que, que tem lá? Cara, tem aqui os topos anteriores também próximos, então a gente fica atento se ele vai chegar nessa região de 5,60, 5,70, né? Novamente para fazer algum movimento de correção ali. Agora, para segunda-feira, o que, que eu espero? Tá aqui as marcações já. Eu espero que ele não perca a a 50 do 15, né, que tem a ver o up do dia anterior, que pode ser uma importante região de suporte, ou a 200, né, que foi aquela região de briga onde eu fiz boas operações na sexta, tá bom? E se eu for para os 5 minutos, eu observo também essa congestão, né, ele trabalhando em blocos. Ele estava nesse range, né, estava nesse range, saltou e não perdeu esse range. Se ele não perder esse range amanhã e testar essa order block, travar na 50 do 15, é compra até o próximo range. E o dólar pode ficar brigando nesse nível aqui. Caso contrário, ele vai simplesmente vir aqui e cair. Mas eu já entendo que ele está começando a montar um pivôzinho de alta. Tá? Vamos monitorando. Para ele montar um pivôzinho de alta, ele tem que perder esse topinho aqui. Então ele já veio aqui, retestou uma vez, montou, ó, não perdeu o fundo anterior. E se ele romper essa região aqui do 5675, configura-se sim um pivôzinho de alta para travar nessa região de topo. E se romper essa região de topo, vai travar lá e depois, consequentemente, no próximo nível. Tá bom? Então, pessoal, aqui é o overview, né, de como eu preparo minha semana. Estamos no domingo. Eu gosto de ter mapeado essas regiões. E uma curiosidade, tá? Eu não tenho marcações lá, mas o dólar ele acompanha muito o DI. Vocês já sabem que eu gosto de operar olhando o DI. Então repare que no semanal eu tenho essa região aqui, uma bandeirinha, e o dólar trabalhando nessa região. No diário tem um fatorzinho esticado também com esse topinho duplo, né? Com esse topinho duplo aqui, ó, topinho duplo no diário. E quando a gente olha o DI, o que, que temos aqui no DI também? Um topo duplo. Então, um topinho duplo no DI. O que, que a gente tem lá no DI? Quando a gente olha o mensal do DI, a gente simplesmente tem uma LTB. Não tem a bandeirinha, mas tem uma LTB. Ó. Se a gente puxar aqui, ó, do topo fundo, a gente tem essa região. E também está muito esticado o DI. Olha como está esticado no mensal, né? Então, se o juros está muito alto, muito esticado, a gente tem no diário um afastamento das médias de 21 e de 9, pode ser que o DI corrija. Se o DI corrigir, o dólar vai corrigir também. O dólar corrigindo, o índice vai buscar aquelas regiões. Então, assim, existe vários fatores, vai depender de como que o mercado à vista vai abrir, etc, etc. Não vamos ficar enviesado. O importante dessas análises que eu faço é me preparar para não começar o pregão de segunda, de terça, sem saber onde está o ativo, né, em localizações macros. Fechado? Agora vamos para a última parte do vídeo, que é o calendário econômico. Eu gosto também já de saber quais serão os dias mais emocionantes da semana. Olhando aqui, né, eu pego aqui essa semana no calendário econômico. Aí, na segunda-feira, a gente tem eventos aqui antes da abertura, então fica atento, né? Para quem gosta de operar abertura, fica atento amanhã, antes das 9 horas, o que, que vai rolar nessas notícias e entender realmente, porque o mercado vai precificar as notícias para depois precificar as commodities, depois os ADRs, enfim. Na terça-feira, a gente tem IPP mensal e os JOLTS, que é um relatório também importante, que sai, que mexe em dólar. Então, IPP às 9 e os JOLTS às... Cadê? Aqui, às 11 horas. Tem confiança do consumidor também às 11, então pode pegar.
Na quarta-feira, a gente também tem taxa de seguro-desemprego e ADP, estoque de petróleo, né, que pode mexer. Então, a quarta-feira tá aqui, ó, a agendinha um pouco mais cheia, ó. Taxa de desemprego às 9, variação de ADP também e estoque de petróleo às 11, né, tá aqui. Então, esses horários são importantes na quarta-feira. E na quinta-feira, a gente vai ter. Quinta-feira, que já vai ser o dia 1º de agosto, né? Então, quinta-feira, aquele dia para a gente começar o mês com o pé direito, fazendo a coisa certa. Primeiro vai ser feriado na Suíça. Pouco importa, né? A gente não opera ativos, né, que são influenciados. Se fosse feriado nos Estados Unidos, aí sim, a gente teria muito cuidado porque a liquidez ela acaba caindo, né? Quando os Estados Unidos saem feriado. Mas como é na Suíça, pouco importa na quinta-feira. O que que a gente vai ter aqui? Às 10 horas a gente vai ter divulgação do PMI. Mexe pouco, tá? 10 horas, não é tanta relevância, mas 10h45 vai ser PMI industrial nos Estados Unidos, e isso sim mexe. Então ficar atento às 10h45 e ficar atento às 11 horas, que também tem bastante notícia relevante. E sexta-feira, meu pessoal, meus jovens, aí sexta-feira, para quem não gosta, cara, eu vou arriscar, tá? Porque vai ser praticamente o início do mês. Só que eu não vou tomar, obviamente, vou tomar cuidado, tá? Eu vou arriscar. Mas tem perigo. Quem opera, boa sorte e sucesso. Quem não opera, fica de fora, amigão. Fica de fora porque o mercado ele balança de uma forma que eu já cheguei a estar posicionado com 50 pontos de dólar, assim, 1.200 mil pontos de índice. E às vezes eu também já fiquei posicionado com 30 pontos de dólar e querendo segurar a operação indo contra. Então, assim, quem não curte, ele fica fora. Né? 9h30 aqui, viu? Notícia braba que mexe muito. Né? Todo início de mês tem. E essa sexta-feira vai ser o dia. Bom, então é assim que eu preparo o overview da semana. Marcações gráficas em tempo maior, regiões importantes que eu devo interagir já na segunda-feira. Mas amanhã farei o pré-market também rapidinho ali, aquele estudinho bem breve para preencher o diário de trade, etc. Rotina, né, plano e começar aí a semana com o pé direito. Lembrando que faltam apenas 3 pregões para encerrar o mês, né? Nossa conta real, o mês de julho, ele está sendo positivo. A gente fez aquele desafio, né, de começar com R$ 100. Tivemos alguns problemas, né, comportamentais, enfim, mas R$ 100 não mexe tanto e eu voltei a operar na conta real, né, como vocês observam com a mão que eu costumo operar. Eu já tive problemas, já caí dia de fúria, já tive um overtrading, então já várias coisas comportamentais que estão querendo puxar o meu mês para negativo, só que eu não vou deixar. Eu vou me comportar de forma profissional e vou fazer o que eu executo, né, há alguns meses. Então, por isso que eu compartilho com vocês aqui essa realidade para vocês me ajudarem também, deixando comentários se isso está agregando ou não, dando aquele like, se inscrevendo no canal, porque isso ajuda eu transmitir a verdade para vocês de como operar na conta real e o que um trader iniciante enfrenta, né, diariamente quando ele quer viver de trade, né? Como vocês sabem, eu já expliquei em outros vídeos. Para quem não viu, dá uma olhada na playlist, né, dos vídeos do recomeço, o plano, como que eu faço minha rotina, como que eu presto diário, como que eu faço plano de trade, como que eu analiso o pré-marketing, como que eu falo sobre o pós-marketing. Então, e também, né, deixem sugestões de conteúdos que vocês queiram, porque para frente, quando eu tiver consistência realmente, fechando o mês de agosto, o mês de setembro positivo, começo a criar uma confiança maior de gerar conhecimentos técnicos. Aí, quem sabe, eu crio uma playlist técnica de como é o meu operacional, o que eu já estudei, como que eu uso, o que que eu não uso, e aí a gente vai compartilhando conhecimento e vocês vão ajudando. Fechado, pessoal? Então, excelente semana, né? Para quem está vendo agora, bons trades. Para quem não está vendo e vai ver futuramente, que esse conteúdo ajude você futuramente, porque, como vocês viram, era 2012, 2013 e o gráfico está respeitando essas regiões. Então não se apegue a, tô vendo conteúdo só em 2025. Não tem problema. Faz um backtest. Olha o passado no gráfico, faz replay de mercado. Ontem mesmo eu fiz vários replays de mercado. Faz replay de mercado, consolida a sua técnica, valida a sua mão antes de ir para a conta real. Só fazendo isso todos os dias que você vai se tornar consistente. Tamo junto, pessoal?
Não se esqueça, like, comentário, se inscreva. É nóis. Valeu, abraço.